Bom, pessoal, tudo bom? Nós vamos agora para a nossa segunda aula do curso de Biologia Geral, aqui na Ciência da Natureza, a disciplina de Biologia Geral no curso de Ciência da Natureza. Vamos lá. Então, dando continuidade ao nosso estudo celular, nós vamos falar sobre o citoplasma agora, beleza? O citoplasma nada mais, nada menos é do que um maior espaço que a célula contém, certo? Dentro desse grande espaço chamado citoplasma, nós temos o preenchimento desse espaço subdividido entre citossol ou hialoplasma, que é uma substância multigelatinosa que preenche todo o espaço citoplasmático, e embebidos nesse hialoplasma nós temos as organelas, tá ok? As organelas, como a gente já falou para vocês, a célula em si, ela é a menor parte viva do organismo, beleza? Se ela é a menor parte viva, então, consequentemente, ela tem o seu ciclo de vida, ou ciclo celular. Para realizar um ciclo de vida, ela tem que necessariamente realizar atividades vitais, como comer, reproduzir-se, respirar. Para realizar essas atividades vitais, ela necessita de órgãos, ou orgânulos, ou organelas, tá certo? Dentre essas organelas, nós temos alguns exemplos citados aqui. Citoesqueleto, centrossomos, cílios, flagelos, ribossomos, poliribossomos, retículos endoplasmáticos, seja liso ou rugoso, complexo de Golgi ou golgiense, lisósomos, peroxomos e mitocôndrias, entre outros. São apenas alguns exemplos. Bom, vamos dar início aqui pelo citoesqueleto. O citoesqueleto, na verdade, ele é uma rede que mantém a forma e o movimento da célula. Essa rede é observada apenas por microscópio eletrônico, ok, galera? Responsável por movimentos celulares, contração, formação de pseudópodos. Os pseudópodos que são muito importantes nas projeções celulares, tá certo? Com a finalidade de deslocamento, de captura de alimento através do processo da fagocitose, certo? Aquele transportezinho em bloco lá, fagocitose, é um dos transportes em bloco que nós temos realizados pela membrana, beleza? Também com a finalidade, a fagocitose, além de alimentar a célula, proteger também a célula, tá certo? Deslocamentos intracelulares de organelas, cromossomos, vesículas e grânulos de secreção. O citoesqueleto também estabelece a estreita relação entre células e a matriz extracelular. A constituição do citoesqueleto ela é basicamente feita por filamentos e por microtúbulos, beleza? Os filamentos, vamos começar por esses daqui, os filamentos mais finos, filamentos de actina e os microfilamentos, que eles possuem de 6 a 8 nanômetros. Já os filamentos intermediários possuem até 10 nanômetros. Né? Nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, a queratina é um filamento intermediário que pertence às células epiteliais. Beleza? Neurofilamentos estão presentes nos neurônios. A desmina, muito presente em músculos. A viamentina, presente também no tecido conjuntivo. Filamentos gliais, presentes nos astrócitos. Tá ok? Os microtúbulos, eles já são túbulos mais espessos, que compreende de 20 a 25 nanômetros. Bom, vamos aqui agora pelas funções, né? Para as funções. Que tipo de função cada filamento deste vai ter no citoesqueleto? Bom, nós temos aqui os microfilamentos, são responsáveis pelo vigor, pela forma da célula. Aqui os microfilamentos aqui, ó, bem no centro aqui, proporcionam suporte mecânico e auxiliam na produção de movimentos, inclusive nas projeções fagocitárias, tá ok? Mas também eles dão suporte mecânico, uma certa estrutura, proteção celular, tá certo? Os filamentos intermediários, eles ajudam a manter as organelas e o núcleo em seu devido lugar. Olha aqui os filamentos intermediários. As irradiações dos filamentos intermediários, eles são responsáveis por organizar
as organelas ao redor do núcleo aqui, dispersos no hialoplasma dentro do citoplasma, e também por manter o núcleo aqui no seu devido lugar, beleza? Os microtúbulos contribuem para a forma da célula, está aqui os microtúbulos, são responsáveis pelos movimentos dos cílios e flagelos e agem no movimento das organelas, principalmente dos cromossomos, na época da divisão celular. Assunto que a gente posteriormente também vai conhecer um pouquinho mais. Aqui uma fotografia eletrônica aqui, né, de um microscópio eletrônico, demonstrando aqui os microfilamentos, microtúbulos, tá certo? Sejam os filamentos intermediários ou de actina. E aqui nós temos também uma microfotografia mostrando toda a rede do citoesqueleto em uma célula, beleza? Aqui interiormente, aqui, mais ao centro, o núcleo celular. Centrossomos. Centrossomos fica localizado próximo ao núcleo, formado por centríolos pareados e material pericentriolar, tubulinas que auxiliam na mitose. Basicamente, os centrossomos, que é formado pelos centrômeros, ele vai auxiliar exclusivamente, praticamente, na questão da divisão celular, tá certo? Na mitose e na meiose. Esses assuntos também, posteriormente, a gente vai observar com maior detalhe. Cílios e flagelos. Cílios são projeções curtas, semelhante a pelos, impulsionam os fluidos, né, bem presente em pulmões, tubas uterinas, a partir de células ancoradas, beleza? Os cílios, eles vão ter uma função básica de filtragem também, além de movimentação de algumas partículas, né? O óvulo, por exemplo, ele é deslocado desde o ovário até o útero pelas trompas de Falópio. As trompas de Falópio internamente elas são preenchidas por cílios que vão varrendo o óvulo até cair no núcleo, no útero, perdão. Os flagelos eles são mais longos que os cílios e eles movimentam ou têm a capacidade, até por serem mais longos, de movimentarem a célula inteira. Um exemplo bem claro são os espermatozoides, né? Quem nunca chegou a ver uma figura, um desenho ou uma imagem daquela cauda do espermatozoide? Aquilo dali é um grande flagelo. E basicamente a função dele é promover o movimento, o deslocamento de toda a célula, né, que vai de encontro, no caso dos espermatozoides, até o óvulo. Beleza? Os flagelos também são muito importantes. Existem algumas células que realizam esses movimentos através de flagelo também para captura de alimentos. Mas esse é mais um detalhe que posteriormente também a gente vai poder ver. Os ribossomos são compostos de duas subunidades que contêm RNA, seja RNA ribossômico, né, com proteínas, podendo estar livre no citossol ou ligado ao retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos eles vão estar diretamente ligados ao retículo endoplasmático rugoso. Na verdade, eles são sintetizados no núcleo, né? Quando saem, eles são ativados. Eles se tornam funcionais e atuam assim junto ao retículo endoplasmático rugoso na síntese de aminoácido e na produção consequente de que, galera? Ó, proteínas. Proteínas são macromoléculas responsáveis pela construção celular. Daí a grande importância do nosso amigo ribossomo. Nós temos também os retículos endoplasmáticos, né? Que na verdade são labirintos de espaços inclusos em membranas dobradas que atuam no transporte intracelular. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. Nós temos o liso e o rugoso, beleza? O liso ele não apresenta ribossomos, né? Ele não possui esse pregueamento formado pelos ribossomos, ele atua basicamente na síntese de lipídios e esteroides, inativa substâncias tóxicas, né? Atua na desintoxicação e armazena íons de cálcio, muito ligados aqui à contração muscular. O retículo endoplasmático rugoso, ele já possui ribossomos associados, está ligado à membrana nuclear e atua na síntese de proteínas, glicoproteínas, né? Todas as variações de proteínas que a gente já até citou. O complexo ou sistema Golgiense ou de Golgi. Na verdade, é um sistema membranoso. É uma pilha de 3 a 20 sacos
que atua na síntese de carboidratos, né, de polissacarídeos, mas também na produção de ácido hialurônico, sulfato de condroitina e etc. Ele modifica, tria e incorpora as proteínas, os lipídios em vesículas, encaminhando para o seu local de destino na célula. Olha, veja só, os correios, a gente costuma dizer que ele funciona como o complexo golgiense, melhor dizendo, ele costuma funcionar como um correio celular, né? Ele pega a informação, ele pega substâncias, ele empacota e vai transportar para o lugar onde se necessita daquela substância na célula, tá certo? Então aí nós notamos a grande importância do sistema ou complexo golgiense para as atividades celulares. E ele localiza-se na rota de saída do retículo endoplasmático. Dictiossomos, na verdade, é só um outro nome para o complexo de Golgi, né? Dictiossomos, ele é conhecido assim pelo complexo de Golgi quando ele está na célula vegetal. Quando a gente encontra ele na célula vegetal, a gente chama ele de dictiossomo. Basicamente, mesma função. Lisósomos e peroxomos. Os lisósomos são vesículas formadas a partir, né, do complexo de Golgi. Olha ele aqui novamente. São especializados na digestão intracelular. Os lisósomos, liso quer dizer quebra. Somos, corpo. Então é algo que quebra algum corpo. Beleza? Esse corpo pode ser fagocitado, aqui ó, participando da fagocitose, pode ser fagocitado com a finalidade de alimentação, ocorre essa digestão aqui no vacúolo digestivo, onde os lisósomos vão digerir, tá certo? Essa estrutura, ou na finalidade de proteção celular. Eles se protegem através também do processos fagocitários, tá certo? Nós temos várias células de defesa que atuam através do processo fagocitário. Posteriormente, a fagocitose, o resíduo ou o resto do processo fagocitário, ela passa por uma exocitose, que nós também chamamos de plasmocitose, que é a excreção celular. Beleza? Os peroxomos são estruturas especializadas em reações oxidativas, né? Produzem e degradam o chamado peróxido de hidrogênio, H2O2. Galera, um alerta, o H2O2 ele é um constituinte um pouco perigoso para os organismos. Então, os peroxomos, eles basicamente desintoxicam o organismo quando tem um excesso de H2O2. Beleza? Aqui nós temos mais uma figura aqui de lisósomos, só para a gente ter uma ideia. Tá ok? Até chegarmos na nossa mitocôndria. E a mitocôndria, ela funciona analogicamente com um pulmão celular, beleza? Ela na verdade, é uma estrutura cilíndrica que está presente em todas as células eucariontes, certo? As mitocôndrias, elas funcionam analogicamente como um pulmão. Por quê? Porque elas vão atuar diretamente na respiração celular, formada aqui pelas cristas mitocondriais, né? Uma parte, um composto membranoso aqui interno bem preguiado, né? Preenchido também por uma matriz mitocondrial, onde vão ocorrer as reações para efetivar-se a respiração celular, a membrana externa e interna. Uma coisa interessante a se falar também da mitocôndria é que ela contém o seu próprio DNA, pessoal. Ó. Conter o próprio DNA para ela é importantíssimo, porque esse próprio DNA, ou DNA mitocondrial, um detalhe que vale a gente observar aqui, que nós herdamos esse DNA somente de nossa mãe, beleza? Ele é um DNA que vem exclusivamente via materno, diferentemente do DNA nuclear, que é, na verdade, uma fusão do DNA paterno com materno, ok? A finalidade da mitocôndria, como eu já falei, é a produção de adenosina trifosfática, né, na produção de energia celular. Ele também, por possuir DNA próprio, ele tem a capacidade de se dividir através de fissão binária. Tendo DNA próprio, a mitocôndria ela consegue se multiplicar de acordo com a necessidade do organismo. Bom,
Nós vemos também aqui uma molécula que é exclusiva dos vegetais, né? Dos organismos clorofilados, tá certo? Que são os cloroplastos. Cloro significa verde, plasto, plasto, beleza? Então são plastos verdes, né? São estruturas cilíndricas presentes nas células eucarióticas, vegetais, responsáveis pela fotossíntese. A constituição dela é muito bacana, porque ela vai ter um estroma com um líquido que vai preencher todos os espaços internos aqui. Nós temos o tilacoide, que é uma moedazinha de clorofila, tá certo? Pigmento importantíssimo na fotossíntese. E empilhado aqui os tilacoides, nós temos o que nós chamamos, um conjunto de tilacoides, grana, tá certo? E aqui, posteriormente, uma membrana interna e a externa. Bom, pessoal, então esse é o nosso fim da segunda aula e a gente se vê na terceira aula, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Até mais.